No âmbito da presidência da Rede Europeia dos Templários, TREF, Templar Route European Federation, que Tomar assumiu este ano, houve registro para a inauguração precisamente do TREF, espaço que fica situado na Praça da República, morada oficial da presidência portuguesa, assumida no passado dia 13 de janeiro, aniversário do Concílio de Troyes. Houve ainda registro para a colocação da primeira identificação de sítio templário na Igreja de Santa Maria dos Olivais, sinalética criada pelo município de Tomar e que pretende assinalar nos vários países que fazem parte da rede todos os locais relacionados com esta temática e que integram, por isso, a respectiva rota, refere uma nota de imprensa da autarquia. Nota então para a abertura oficial da referida estrutura, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, enquadrou estas iniciativas no preciso dia 18 de março, 707 anos após a morte, na fogueira, de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário. Desde janeiro deste ano, Tomar assumiu a presidência da Rota Europeia Templária, que passou de França para nós. Hoje é um dia carregado de simbolismo, estamos no dia 18 de março. E porquê? Porquê é que escolhemos este dia 18 de março? Primeiro, porque em 18 de março de 1314, após o processo de perseguição dos templários, foi quando Jacques de Molay foi queimado vivo numa fogueira em Paris. A 14 de março, também próximo do 18 de março, a 14 de março foi quando foi fundada a Ordem de Cristo. Como sabem, os bens transitaram da Ordem dos Templários para a Ordem de Cristo e, finalmente, estamos a 3 dias da primavera, a primavera que é sempre um sinal de renascimento. E como ato simbólico, não só para marcar esta data de 18 de março, que tem a ver essencialmente, como vos disse, com a morte de Jacques de Molay, no âmbito do processo de perseguição aos templários, estamos a inaugurar aqui, no centro da cidade, aquela que é a sede em Tomar da TREF, como nós chamamos, Templars Route European Federation. O dia de hoje tem um outro momento, que é a sinalética, portanto, todos os monumentos e o comitê científico, e cada país tem um comitê científico que depois se reúne num comitê científico internacional, avaliou os monumentos, os sítios, os espaços com presença templária e classificou-os, e todos esses monumentos, sítios e espaços irão ser identificados através de uma sinalética própria. Dizer-vos que esta sinalética foi desenvolvida pelos trabalhadores da Câmara e, portanto, aqui também uma palavra de agradecimento aos trabalhadores da Câmara, e que foi aprovada por unanimidade por todos os outros países que compõem este projeto e, portanto, o sítio onde nós vamos colocar pela primeira vez a placa de sinalética será, obviamente, a Igreja de Santa Maria dos Olivais, e que vos convido a virem connosco também para assistir a esse momento simbólico. Dizer-vos que entre o local onde estamos e a Igreja de Santa Maria dos Olivais fica o Rio Nabão, que é também muito importante, e quando passarem para ver, se calhar quando passaram para cá já repararam, estão umas bandeiras também alusivas à TREF, bandeiras essas que irão ficar até ao outono, e portanto precisamente para criarmos aqui uma ligação entre aquilo que era o centro cívico e aquele que é o nosso panteão templário. E portanto haver toda aqui uma leitura de ligação do espaço. O que é que nós pretendemos com isto? Os outros países estão também a desenvolver estas atividades para que um turista que esteja, por exemplo, em Espanha, possa identificar locais templários e que nesses locais possa seguir e vir para Tomar, neste caso é Tomar neste momento, possa vir para Portugal também para visitar locais templários. O processo de criação da Rota Europeia do Itinerário Cultural Europeu está em análise por parte da Comissão Europeia e, portanto, vamos aguardar, esperemos que sejam boas notícias, que as notícias venham tal e qual como a primavera, enquanto um ato de renascimento. Estou à vossa disposição, para aquilo que entenderem, obviamente. Portanto, na prática, o que é que vai funcionar aqui? Aqui é mais um espaço de marcar presença da TREF. Quem nos visita saber, olha, aqui este é um sítio da TREF, é um sítio templário, e vai funcionar um espaço, como sabem, foi aprovado em reunião de Câmara já há cerca de um ano
um ano, talvez, isto com a questão da pandemia, a gente baralha-se aqui um bocado nas datas. Nós temos um assessor pro bono, que é o professor Carlos Trincão, que tem colaborado connosco nestas matérias e será também um espaço onde o professor Carlos Trincão possa desenvolver as suas atividades relacionadas, obviamente, com a TREF. Vai estar aberto ao público ou é só apenas... Não vai estar aberto ao público, não vai ter um horário Sim. de abertura ao público. Aquilo que nós entendemos, e vamos ver qual vai ser a dinâmica que vamos criar, se conseguirmos criar aqui uma boa dinâmica em matéria de turistas, pois nas horas conseguimos alocar um recurso humano de um setor da Câmara para poder estar aqui aberto ao público e dar algumas informações aos turistas também nesta temática templária, que é só isso que Portanto, isto vai funcionar no fundo como um espaço de apoio àquilo que é também a rota em termos do património que se vai instalar. Sem dúvida, exato, e aparecerem cá não só turistas, e dentro dos turistas podemos ter historiadores, podemos ter outras profissões que também se interessem por esta temática e podermos, exatamente como os nossos congéneres em Espanha, França e Itália, possam dizer, olha, mas se visitar Tomar também encontra estes vestidos, nós aqui também podemos dizer, mas se visitar Terroir encontra estes vestidos, se for a Ponferrada encontra aqueles, ou a Perugia. Faz parte o alargamento e a colocação da sinalética em todos os países, está no plano de atividades para 2021 e 2022, o de 22 está em construção, o de 21 já foi apresentado e já está aprovado e, portanto, para além das questões da sinalética, estão também em cima da mesa outro tipo de questões, nomeadamente em três áreas. Primeiro, uma política de edição de livros, sob a chancela da TREF, livros, obviamente, nesta fase, aquilo que estamos a preparar são livros mais científicos e, portanto, a questão dos livros é sempre validada pelos comitês científicos, sejam nacionais e depois tem que ser validado pelo Comitê Científico Internacional, sendo que aquele que é o nosso grande objetivo é chegarmos a livros narrativos, de romance, digamos um Dan Brown. Era importante termos aqui um Dan Brown, lá chegaremos se conseguirmos um financiamento por parte da União Europeia. Outra dimensão que também é importante é a dimensão educativa, porque é importante não só para as nossas crianças que vivem em Tomar, e isso já estamos a fazer, trabalharem, conhecerem a história da sua terra, mas também é importante conhecerem a história das outras terras e como é que se ligava, sobretudo nesta temática templária, connosco. E, portanto, estamos a trabalhar também já nessa dimensão da parte do ramo educacional. E depois temos, obviamente, e não podemos esquecer, porque isto também tem sempre subjacente, e foi isso que levou à criação da TREF, tem subjacente uma parte económica vocacionada para o turismo, temos a questão dos eventos, sejam eles eventos, para vos dar uma ideia, como a nossa festa templária, mas também eventos de cariz académico e científico. E, portanto, cada país contribuiu para o plano de atividades para 2021, que na questão dos eventos, obviamente, está muito reduzida e serão feitos alguns eventos, então estamos a planeá-los por online, sendo que o que está aqui mais presente para este ano, porque também não sabemos a evolução da pandemia, são sobretudo os eventos académicos e, portanto, já estão, cada país colocou no plano de atividades aquelas que são as suas atividades com cariz mais internacional. Depois, um outro nível no plano de atividades é com cariz mais local e depois, para além de municípios e de departamentos, no caso de Terroir, o parceiro é o departamento de Aube, portanto não é um município, e portanto para além de municípios e departamentos existem também um conjunto de associados privados da própria instituição que também lá colocaram as suas atividades que se propõem fazer durante 2021, que sabemos A que é um ano presidência vai complicado. ficar até 2023. Vai ficar até 2023 em Tomar, sim.